Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Daniel do Com Cerveja por aqui trazendo mais uma sacada. Hoje respondo a dúvida do Gustavo Damo sobre resfriamento do mosto. A gente já falou aqui sobre os tipos de resfriamento, chiller de placas, chiller de imersão, chiller de contrafluxo. Até falei que dá para utilizar aí uma bacia com água e gelo, até uma pia, dependendo do seu volume e da sua produção, certo? Também falei do pré-chiller, um chiller onde a gente bota no gelo, com água e gelo, para resfriar bastante a água que vai fazer o contato ali para transferência de calor e abaixamento aí da nossa temperatura do nosso mosto, certo? Quando eu falo de chiller de placas e chiller de contrafluxo, sempre a cerveja passa por dentro do chiller e a água também, certo? E o contato ali entre as paredes dos tubos, e no caso das placas, no chiller de placas, vai fazer com que tenha esse resfriamento, em tese, mais eficiente, tá? E quando a gente fala do chiller de imersão, quando eu citei para vocês e sugeri, falei justamente para a gente introduzir o chiller dentro da nossa panela com o mosto ainda quente e a água passa por dentro do chiller e resfria o mosto, certo? E o que o Gustavo perguntou? Daniel, eu não posso passar o mosto por dentro do chiller em vez de passar água? Então botar esse chiller, no caso, na água com gelo, enfim, como se fosse o pré-chiller e passar o mosto por ali antes de ir para o balde fermentador? Pode, Gustavo, pode sim, tá? Ele queria saber se podia e se tinha algum problema. Tem um problema, que tem um risco maior de contaminação, porque é mais difícil de limpar e sanitizar dentro do chiller, certo? Eu, tá, Daniel, não sugiro muito, porque é muito comum para quem utiliza chiller, compra chiller de imersão e tal, compra o mais barato, que é o de alumínio. Então, o chiller de alumínio é mais difícil de você conseguir limpar e sanitizar ele por dentro, certo? Então tem alguns problemas, porque não é muito recomendado utilizar o ácido peracético, que é muito utilizado, soda cáustica, que a gente utiliza para limpar linhas aí, quando a gente está falando de chiller de placas, de chiller de contrafluxo, a gente pode utilizo ontem mesmo, eu limpei os meus que amanhã eu vou abraçar, utilizei soda cáustica para dar uma boa limpada no meu chiller de placas, entendeu? Se você tiver um chiller de alumínio, já não pode, porque é corrosivo, então para alumínio não serve, certo? Então as chances são de que você não vai conseguir deixar ele bem limpo e sanitizado dentro. E você não consegue ver se está limpo e sanitizado. Então você vai passar bastante água, pode passar água quente e passa uma solução sanitizante também, certo? Mas você não consegue ver como que está. Esse é um grande problema e você não consegue utilizar nenhum desincrustante, aí, principalmente como a soda, para garantir que está bem limpo, tá? Bem, para depois vir com a água e sanitização e tal. Então eu não sugiro muito, mas se você, por exemplo, conseguir aí um chiller de inox ou até de cobre, daí já fica mais interessante, já é mais fácil de conseguir, mas sempre vai ter esse viés, você não vai conseguir ver como que ele está dentro, se ele está limpo e sanitizado por dentro. Por isso que é mais indicado só introduzir ele na cerveja e fazer essa recirculação da água por dentro dele. Mas pode, tá? Gustavo, pode fazer, como muitas coisas que vocês já viram aqui que eu dou de sugestão, cerveja tem 1000 jeitos de fazer a mesma coisa, então sempre fica a critério do cervejeiro. A dica que eu dou sempre é: faz, teste, experimenta. Você já tem o chiller, faz de um jeito, faz de outro, vê como você se adapta. Lembra sempre que é o seguinte, quando a gente introduz o chiller na nossa panela, a gente fica circulando a água ali durante um tempo e mede a temperatura. Quando a temperatura estiver na temperatura ideal, a gente passa para o balde fermentador. Se você for transferir passando a cerveja pelo chiller, certo? Ela, quando sair do chiller, ela já tem que estar na temperatura ideal, certo? Porque você já vai jogar direto para o balde fermentador. Então você tem que ter um termômetro para medir ali no final da linha, isso é muito interessante. E também regular a vazão. Então, regulando a vazão na sua válvula ali de quanto que sai essa água, vai passar mais tempo, vai ficar mais tempo em contato com esse chiller frio. E aí você regula a temperatura para chegar na temperatura que você quer, certo? E nesse caso você utilizaria o seu chiller direto numa água com gelo. Só que fica a dica aqui no começo, tá? Então eu já vou dar mais uma dica para vocês. Se for fazer dessa forma, no começo não bota água com gelo, deixa a água fria, porque a água vai esquentar muito rápido. A diferença de temperatura do mosto quente e da água com gelo vai ser muito forte, vai descongelar rápido e vai baixar um pouco, tá? Mas enfim, já vai descongelar todo o seu gelo. Então pode começar com uma água de torneira normal e depois que baixar um pouco a temperatura você começa a colocar o gelo e aí você tem uma eficiência melhor. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da sacada de hoje, espero que tenham gostado também aqui da paisagem. Eu estava passando de carro aqui, vi essa imagem aqui linda, pensei, cara, vou ter que parar aqui para gravar um vídeo, vou ver uma dúvida aqui e vou responder para vocês, certo? Um grande abraço, já sabe, se inscreva no nosso canal se ainda não está inscrito, curte aí se gostou, deixa um comentário aqui para mim. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!